paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmos 40 e vamos ler do versículo 1 ao 5. Salmos 40, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor. Entramos pelas tuas portas com ações de graças, com hinos de louvor. Rendemos-te graças e bendizemos o teu nome, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, clamamos por aqueles que não puderam ou não quiseram vir. Hoje não é um feriadão, hoje não é um dia especial, é um dia especial porque é o dia de te louvar e bendizer o teu nome em ajuntamento solene em tua casa, Senhor. E eu bendigo o teu nome pela vida desses poucos que aqui estão. Que o Senhor derrame sobre eles a bênção que eles vieram buscar. Que o Senhor, que é um Deus de milagres, que é um Deus de saídas, que é um Deus de possibilidades, que o Senhor abra a porta que cada um desses estão precisando, Senhor. Seja onde for, Pai, nos relacionamentos, na vida financeira, em causas na justiça, em situações que praticamente são insolúveis do ponto de vista humano, mas que o seu milagre seja derramado hoje sobre a sua vida em nome de Jesus. E que essa palavra, Senhor, ela encontre abrigo nos corações e que sejamos profundamente ministrados por ela em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis sobre a terra, nós estamos vivendo momentos de muitas assolações em todas as áreas da vida humana, e mais do que nunca, mais do que em qualquer outra época, nós somos desafiados a uma confiança viva no Senhor em todo o tempo, e sobretudo, experimentar o descanso de Deus que advém dessa confiança. Está difícil para todo mundo. Todos nós estamos passando estreitos, cada vez mais estreitos. E o Salmo 40 é uma oração por livramento. Aqui a gente não entende muito bem que tipo de inimigo o salmista está enfrentando. Parece que não era algo exterior, mas interior. E quantos de nós não estamos vivendo momentos de dificuldade com a nossa própria interioridade? Quantas vezes nós não nos dizemos a nós mesmos: meu Deus, o que fazer diante dessa situação? Como agir? O que fazer?
E aí não se conhece ao certo a situação histórica específica que originou este salmo, mas essas palavras brotaram no coração confiante do salmista. Davi, quando o Senhor o livrou de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Tremedal significa literalmente pântano, terreno alagadiço, brejo, lameiro. Num sentido figurado, significa torpeza, degradação moral. Quantas vezes o servo de Deus se vê cercado de situações que o levam a cair de sua posição espiritual? Misericórdia. Nunca se viu tanto esse tipo de coisa como no nosso tempo. Possivelmente foi o que aconteceu com o salmista. E o que fazer nessas situações? Cair em si, recorrer ao Senhor. O sangue de Jesus perdoa pecados, apaga transgressões e ainda purifica de toda injustiça. Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque ele fosse impecável, muito pelo contrário, a Bíblia registra todos os pecados do rei salmista. Mas era um homem que tinha um coração inclinado a buscar o Senhor. E talvez seja exatamente isso que tem faltado a nós nesses dias de tantas angústias profundas, de tantas agonias, de tantas inquietações de alma. Talvez seja necessário aquele tempo de buscar o Senhor, de nos recolher no nosso cantinho. Muitas vezes tem dias que eu espero que o pastor adormeça para que eu possa chorar. Quantas vezes? Este salmo, ele é um grande apelo à confiança no Deus Todo-Poderoso, que tem o controle soberano de nossas vidas. Quando entregamos algo a Ele, devemos esperar, confiar e descansar no Senhor. São 17 versículos, mas vamos meditar apenas nesses primeiros 5 versículos. Fala-se muito no meio dos cristãos sobre a confiança irrestrita em Deus, em toda e qualquer situação. No entanto, essa confiança é experimentada por poucos em nosso meio. Para que a fé seja efetiva, ela precisa estar associada à confiança. Confia no Senhor. Tem saída para você. Jesus, Ele é a porta, Ele é a saída, Ele é a possibilidade. Ele é aquele que pode restaurar todas as coisas. O Senhor é Deus de ressurreição. Não apenas ressurreição da vida simplesmente, mas ressurreição de um casamento morto, ressurreição de finanças falidas, ressurreição de coisas que parecem não ter saída nenhuma. O Senhor é a vida. E que nós possamos, como cristãos, hoje, aceitar o desafio do Espírito de mudar essa situação. Senhor, eu creio que Tu podes. Eu fiz um recasamento. O casal se divorciou. Alguns conhecem a história. O casal se divorciou. Me parece, se eu não estou enganada, que passou 10 ou 12 anos divorciado. E tiveram um encontro pessoal com Cristo. E se reencontraram, e se reapaixonaram, e se recasaram. É Jesus que faz isso. Eu jamais uso a palavra impossível, até porque o Senhor tem se manifestado a mim em todos os momentos da minha história com Ele como Deus do impossível. O Deus que tem sempre aquela saída impensável a nós, seres humanos limitados. Como a palavra de Deus não volta vazia, somos continuamente desafiados a exercitar essa confiança nele em nossas lutas diárias. E hoje, mais do que em qualquer outra época, não importa se o nosso inimigo é interior ou exterior,
podemos contar com o socorro de Deus. Aprendemos que confiança é segurança íntima de procedimento, em outras palavras, é fé em ação, turbinada pela esperança. Não perca a esperança, porque a nossa esperança, ela não é um sentimento simplesmente, ela é uma pessoa chamada Jesus, o Cristo de Deus, a esperança de Israel. O Senhor hoje nos diz: confia em mim. Confiança e descanso não podem ser dissociados, andam juntos. O problema é que temos nos tornado céticos por causa de tantos testemunhos exagerados e mentirosos daqueles que querem enquadrar Deus em suas formas. Deus é o Criador, é criativo e soberano e age segundo o seu querer e não o nosso. Ele não trabalha segundo o cronograma de seres humanos apressados, não. Por isso precisamos estar conectados, para usar uma palavra da moda, permanentemente a Ele, para perceber seus agires. Se da situação que você está precisar se afastar um pouco, se afaste. Se precisar investir em alguns agires, invista. Mas não perca Deus de vista. A experiência do salmista com o Senhor, no meio da dificuldade enfrentada, chama a nossa atenção para algumas características daquele que confia em Deus e os resultados dessa confiança. Primeira característica: o confiante espera com paciência o agir de Deus. Esse é o crente bem-aventurado. Ele sabe em quem crê, por isso mesmo confia, espera e descansa no Senhor. No versículo 1 deste salmo, o salmista imprime logo a sua marca. Ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ele termina o salmo no versículo 17, reconhecendo a sua condição. Ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém? Ele sabe que apesar do que ele é, Deus o ama por sua maravilhosa graça e o assistirá naquelas horas dos suores frios, de estreitos e desertos abrasadores pelos quais todos nós passamos. Ele não precisa da mentira para impressionar ou mesmo pender para os arrogantes, pois reconhece a sua condição de pecador necessitado, pobre e necessitado. Mesmo que tudo pareça sem saída, ele conhece experiencialmente aquele que disse: confia em mim. E o Senhor diz a cada um de vocês que romperam todas as barreiras e ousaram chegar até aqui. O Senhor diz: confia em mim, espera em mim, descansa em mim. Essa situação que você está vivendo vai ser revertida em bênção para a glória de Deus. Em Hebreus 4:10 diz o seguinte: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E em Isaías 26:12 diz: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. O confiante sabe fazer sossegar a sua alma, pois tem os pés firmados sobre a rocha eterna, que é o próprio Cristo. Ele não é impecável, e quando cai, ele sabe a quem recorrer. O confiante não se preocupa em parecer espiritual, porque ele é espiritual. A marca do espiritual é a profunda descrição com as coisas de Deus. Ele não sai espalhando o quanto ele é espiritual, ele não precisa disso. A segunda característica é que o confiante não pende para os arrogantes. O confiante não se deixa impressionar pelas ações dos arrogantes, que mais parecem sargentos dentro das congregações. Eles dão ordens a Deus, determinando que Ele faça a sua vontade, ou a vontade deles.
pois eles exigem e cobram do Senhor o tempo todo. Para com isso, em nome de Jesus. Os arrogantes parecem que descobriram uma fórmula mágica, aquela tecla ON para fazer Deus funcionar e obrigá-lo a satisfazer seus desejos egoístas. São ainda cheios de jargões, do tipo: eu sou filho do rei, nasci para ser cabeça e não cauda, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. A lista é enorme. O confiante não se deixa contaminar por esse tipo de atitude, porque sabe em quem crê. Ele sabe que não existem atalhos ou mágica para a santificação, mas um viver diário em obediência. Nos dias de hoje, quando se cria teologia e doutrina o tempo todo, não é fácil permanecer firme na sã doutrina. A terceira característica: o confiante não pende para os afeiçoados à mentira. Nunca se viu tanto crente mentiroso, ou tanta gente que se diz crente mentindo demais. O confiante também consegue discernir aqueles que são afeiçoados à mentira e não pende para eles. Ele não se deixa impressionar ou contaminar por testemunhos mentirosos daqueles que querem ser muito espirituais e alcançar credibilidade nas suas congregações. Para alcançar seu intento, carregam nas tintas de seus testemunhos e ainda criam teologias espúrias, fora da palavra de Deus. Deus conhece o seu deitar e o seu levantar. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. A palavra nem chegou à nossa boca, Ele já conhece. Conhece aquela intenção mais escondida no mais profundo do nosso coração. Não acredite nos crentes pirotécnicos, que foi desenganado pelo médico, que foi arrebatado até o céu e que lá recebeu novas revelações fora da palavra de Deus, que vive recebendo sinais visíveis de Deus. Não estou dizendo que o Senhor não é Deus de milagres. Eu quero dizer nesta tarde e afirmar com todas as letras: nosso Deus é Deus de milagres. E Ele faz quando e como Ele quer. A igreja precisa exercitar essa confiança irrestrita em Deus. É preciso ler a palavra, meditar na palavra, silenciar diante da palavra, para ouvir aquilo que Deus fala conosco. Devemos ser equilibrados em nossas posturas espirituais e jamais fazer uso da mentira que Deus abomina. Quarta característica são os resultados dessa confiança irrestrita, que estão nos versículos 3 e 5. E ele diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. São muitas, Senhor. Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. É preciso viver o Evangelho, mais do que falar do Evangelho. O confiante experimentará tantas maravilhas que não se pode contar. Aquelas bênçãos há tanto tempo esperadas começam a descer aos borbotões quando você se coloca na posição. E isso me faz lembrar, quando eu era menina, a gente morava num sítio rodeado de muitas fruteiras, e meu irmão mandava que eu ficasse embaixo. Ele subia das mangueiras, eu ficasse embaixo para aparar. Eu não aparava uma, ou pontaria ruim. E ele dizia: fica na posição. E sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro desse episódio. Muitos não estão recebendo porque não estão na posição. Quando o servo crê, confia e descansa, o céu começa a se mover em seu favor. Enquanto estamos agoniados, Deus não age.
A resposta de Deus ao confiante lhe põe nos lábios um novo cântico de louvor ao Senhor e serve de testemunho a quantos estão ao seu redor. Em Isaías 30, versículo 15, encontramos uma grande revelação de Deus para todos nós, especialmente nos nossos dias. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quisestes. E para concluir, a gente pergunta quais as lições e revelações de todo esse arrazoado. Primeiro, cuidado para não se impressionar demasiadamente com os testemunhos mentirosos, arrogantes dos marqueteiros espirituais e perder de vista a verdadeira confiança em Deus. Muitos, por causa desses testemunhos, se acham crentes de segunda categoria. Deus não faz acepção de pessoas. Tudo que Ele deseja é que creiamos nele de todo o nosso coração e aprendamos a descansar nele. Confiança se adquire pela proximidade e intimidade um com o outro. E para terminar, eu queria dizer a você hoje: busque o Senhor, achegue-se a Ele, creia nele, confie, descanse nele, você se surpreenderá com as maravilhas que Ele fará. Em Jeremias 17:7 diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Que o Senhor, Ele aplique essa palavra aos nossos corações de um modo vivo, de um modo especial, e que você não saia do mesmo jeito, mas que seja profundamente impactado pelas palavras do Senhor no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém?